Meus amigos, boa noite. Chamar a nossa convidada aqui. Boa noite, Angola. Boa noite, Brasil. Boa noite, Portugal. Vou chamar a doutora Simone para a nossa live. Enviando o convite agora. Vamos ver. Tem aqui um pedido para... Vamos ver se a doutora Simone entra. Vai lá, ajuda o Instagram. Hoje nós estaremos exclusivamente aqui no Instagram. Boa noite, Oi, boa doutora noite. Simone. Muito obrigado por ter aceito o convite. Seja muito Agradeço o convite bem-vinda. também. Seja muito bem-vinda. Eu estava dizendo que hoje estaremos excepcionalmente apenas aqui no Instagram. Depois eu vou baixar a live e salvar ela no YouTube. Para o pessoal que está em Angola, o pessoal que está em Portugal, em Londres, tem bastante gente nos assistindo. Essa ideia do Regenerando também é para levar para todos os países de língua portuguesa, todos os países que falam a nossa língua, as informações que a gente traz aqui para vocês, para ajudar, né? Basicamente a difundir. A tecnologia, ela facilita isso, ela aproxima pessoas, né? Doutora Simone está em Porto Alegre, não é? Te Exatamente. apresenta aí, doutora. Te apresenta aí, fica à vontade. Tá bem, então, muito obrigada pelo convite. Eu sou cardiologista aqui em Porto Alegre. E estamos aí, né, cada vez mais reduzindo as distâncias através das tecnologias, né, com consulta online, telemedicina, o Instagram que nos aproxima também. Tem sido bem produtivo. Exatamente. E hoje estamos aqui, eu me apresento, gostaria de me apresentar aos seguidores, também aos amigos da doutora Simone. Meu nome é Kumandala, sou médico ortopedista. E esse projeto é o Regenerando, que tem a ideia também de regenerar nossos próprios conceitos sobre um monte de coisa. E hoje vamos falar sobre cirurgia, né? E talvez bater naquela questão de que eu ouço sempre no consultório, doutora Simone, que é cirurgia é o último caso, né? Cirurgia só sim, meu Deus do céu. E o que eu vejo é que muitas pessoas que repetem esse ditado popular, essa verdade popular, estão, na verdade, assustadas. Uhum. Elas estão com medo. Que eu filtro dessa verdade popular é medo, é insegurança, preocupação. E eu penso que é justamente sobre isso que vamos conversar hoje aqui, por isso que a doutora gentilmente aceitou o nosso convite. De... Sim. Eu percebo isso muito também. Às vezes a gente pode fazer uma cirurgia mais precocemente e melhorar muito a qualidade de vida do paciente e também fazer num momento que o risco da cirurgia é menor, né? Porque às Sim, vezes o paciente fica nessa de, ah, não, só quando não tiver mais o que fazer. E aí, nesse tempo, passam-se alguns anos e surgem outras doenças na vida dele. E aí a gente tem um sim, risco da cirurgia, que a gente vai comentar hoje, né? Que é muito sim, maior. Então, às sim. vezes, sendo mais precoce quando for indicado, né? Quando Porque a for gente também não indicado. vai sair indicando cirurgia para todo mundo, mas quando realmente tem indicação, muitas vezes Sim, é melhor. sim, sim. E já introduzindo o assunto, assim, eu quero te perguntar. Vamos começar hoje falando de cirurgia do quadril, né? Que é a ideia dessa live. E depois a gente faz outras para falar das outras. Sim, sim. Mas quais são os principais tipos de cirurgia do quadril, assim, que a gente tem? Uhum. Então, nós temos cirurgia de quadril, basicamente dois tipos diferentes, que são as cirurgias fechadas, cirurgias por vídeo, e as cirurgias abertas, né, que são as cirurgias em que há um corte mais ou menos de uns 12 a 14 centímetros, mais ou menos, e ainda uma segunda subdivisão, que são cirurgias eletivas, ou seja, programadas, e cirurgias de emergência. Então, são questões completamente diferentes, são situações completamente diferentes. Eu, particularmente, sou fã das cirurgias agendadas. Eu, Bem particularmente, melhor, né? bem melhor. É possível antecipar algumas situações, preparar os pacientes. Eu costumo dizer
que é como fazer uma viagem. Então, é melhor fazer uma viagem com um tanque cheio, eu tenho filhos pequenos, com um garrafão de águazinho do lado, com bolachinha para levar na viagem, todo mundo já fez seu xixi na viagem, um Fez a revisão GPS, do carro antes, fez a né? revisão do carro. Então, seria basicamente esses dois tipos de cirurgias, cirurgias por vídeo, as cirurgias abertas, e as cirurgias eletivas ou cirurgias de urgência, né? E, basicamente, é isso que eu ia te perguntar. Às vezes, assim, quando a gente vai fazer uma cirurgia de urgência, não dá muito tempo de ter um pré-operatório. Normalmente é um paciente que caiu em casa, sofreu um acidente, fraturou o quadril, alguma situação de trauma mesmo, e que nessas situações nós temos poucas horas para fazer um procedimento cirúrgico e realmente estamos correndo contra o tempo. Inclusive, isso é uma situação que não é a rotina. A rotina é sim, fazer uma avaliação pré-operatória, para então programar e selecionar o paciente, prepará-lo, né, vamos assim Ainda dizer, bem. para a realização do procedimento. E é aí que eu gostaria que tu dissesses para os nossos amigos que nos escutam, na tua opinião, assim, por que é importante eu consultar um cardiologista? Eu sempre peço para os meus pacientes, todos, não interessa, doutora, mas eu tenho 20 anos, não importa. Consulto um cara, eu tenho 200 anos, tanto faz. Todos os pacientes que vão fazer uma cirurgia ortopédica, especificamente, o tema da nossa live é cirurgia de quadril, eu recomendo, eu faço questão que ele consulte com um cardiologista. Eu gostaria da tua opinião, que tu reforçasses por que a importância disso, doutor. Tá bem. Então, primeiro eu acho ótimo, né, que tu tem essa noção assim e encaminhe. Realmente, como tu comentou, quando a gente tem uma cirurgia de urgência ou de emergência, não dá tempo. Então, a gente corre atrás de resolver o que é mais urgente e maneja o resto. Se tiver alguma complicação, vai correr atrás do prejuízo, né? Tem que salvar a vida daquela pessoa. Agora, quando a gente tem uma cirurgia eletiva, que é a que tu explicou, que é a cirurgia que a gente marca, né? Qual que é a importância da avaliação cardiológica? É porque essas cirurgias, as cirurgias ortopédicas, por si só, né? Independente de qualquer coisa, mesmo numa pessoa jovem que não tem doença nenhuma, ela já se enquadra numa cirurgia de risco intermediário de ter alguma complicação. Porque são cirurgias de grande porte, que a gente diz, né? São cirurgias que precisa de uma anestesia, que o paciente vai ficar um bom tempo ali no procedimento cirúrgico, né? Deitado. Muitas vezes depois vai demorar um pouquinho para poder se mobilizar bem. Então, a gente tem alguns riscos, como o risco de trombose ou de embolia pulmonar. A gente tem risco de outras complicações cardíacas, como alteração da pressão, arritmia, infarto. Então, tudo isso tem que ser avaliado caso a caso. É claro, né? Como tu comentou, quando a gente tem um paciente de 20 anos, o risco dele por si próprio é menor do que quando tu pega um paciente de 80 anos, um idoso que caiu e fraturou ali o quadril. Só que dentro disso, a gente tem as particularidades de cada um, né? Então, é importante fazer essa avaliação, porque às vezes mesmo uma pessoa jovem, ela pode já ser hipertensa, ela pode ser diabética, ela pode ter doenças que aumentem o risco dela ter alguma complicação. E aí, durante a avaliação pré-operatória, a gente pode fazer o que a gente chama de estratificação do risco, né? Calcular, fazer uma conta que nos diz, dentro daquela cirurgia e daquela pessoa, qual que é o risco dela ter uma complicação. E aproveitando, eu quero falar que eu acho muito legal isso que tu faz de pedir a avaliação do cardiologista, esperar o paciente voltar com a avaliação e daí programar a cirurgia. Porque muitas vezes eu tenho um probleminha no consultório que os pacientes chegam para mim assim: oi, doutora, eu vim fazer uma avaliação para uma cirurgia e a cirurgia é semana que vem. Não! Não! Com a cirurgia marcada já. Não. E daí tu fica ali, pois é, mas tem que fazer uns exames antes, vai ter que remarcar a cirurgia e atrapalha a vida do paciente. Às vezes ele fica bravo com o cardiologista. Ai, mas como tu não pode me liberar? Não posso te liberar. O teu ortopedista, o teu cirurgião te mandou para mim
para ter sim. segurança no procedimento. Então, a gente vai fazer uma avaliação completa. Sim, esse ponto que tu levantas sobre a segurança, né, é algo que realmente, como cirurgião, eu não abro mão e recomendo que para qualquer coisa que a gente faça no nosso dia a dia, a gente não abra mão da segurança. É claro que nós estamos aqui discutindo sobre riscos estatisticamente pequenos, assim, é muito, muito difícil, 0, de ter alguma complicação. Eu sempre digo para o paciente, existem coisas que a gente controla. Enquanto cirurgião, eu controlo o tempo cirúrgico, eu controlo a pressão do bisturi, eu controlo algumas variáveis que são possíveis de controlar. Então, sim, por exemplo, uma cirurgia, mesmo que aberta, uma prótese de quadril, que é uma cirurgia de grande porte, que tem um sangramento até, vamos assim dizer, moderado, quanto mais rápido feita a cirurgia, menor o risco. Então, é possível o cirurgião diminuir o risco do paciente, mas aqueles fatores intrínsecos, né, que tu muito bem levantaste aqui, como estratificação, como antecipar um problema. Muitos dos pacientes, às vezes, em lesões iniciais, eles sequer têm sintomas, né? Então, a gente olha a carcaça, acha que está tudo bem, que não tem pressão alta, porque não tem sintoma algum, e às vezes a gente se surpreende e eu espero que essa surpresa seja sempre fora do centro cirúrgico. Esse é o motivo da nossa conversa. Então, que faça uma avaliação cardiológica, que faça os exames, né? E eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre essa estratificação de risco. Como que a gente calcula? Como que tu faz esse cálculo de risco? Tá, vou falar. Até De é uma bom por maneira isso, menos médica. sim, tentar de Para uma que eu forma mais entenda clara, também. né? Para que eu É, entenda. aproveitando a tua pergunta, até a Gisele aqui perguntou mais ou menos a mesma coisa, assim. Quais seriam os exames pré-operatórios? Ela perguntou para os idosos, né? Para os idosos. Então, eu vou Ótimo, ótimo. aproveitar para responder a tua pergunta e a dela ao mesmo tempo. Então, como é que a gente faz a avaliação cardiológica, né? O que eu faço? O que eu vou olhar, né? Por que o paciente tem que vir para mim? Então, eu faço uma consulta. Nessa consulta, eu vou avaliar a idade do paciente, se ele já tem alguma doença ou não. Então, como eu comentei, tem pressão alta, tem diabetes, tem colesterol alto, já infartou, já teve um AVC, tem doença do rim, o rim Uhum. não funciona bem. Todos esses pontos, eles são Sim, importantes. E além disso, além da gente ver se o paciente tem alguma doença ou não, também é importante ver como que está o tratamento dessa doença, né? se está Então, compensado ou não, né? isso, um paciente que tem pressão alta, trata a pressão alta, toma remédio, mas vem na consulta e a pressão tá 12/8, tá ótimo. Agora, um outro paciente da mesma idade, do mesmo peso, do mesmo sexo, que tem pressão alta, tá com remédio e a pressão tá 17/10, é outro problema. Outra Então, conversa. tudo isso precisa ser avaliado antes. Então, a gente examina o paciente, avalia a história dele, o que ele usa de remédio, o que não usa, o que ele já teve de doença, faz exames. Então, aí passa por um segundo momento, né? Que aí vem a responder a questão da Gisele também. Quais exames? Não existe uma fórmula mágica, não se pede todos os mesmos exames para todos os Para todas pacientes. as pessoas, Tá? sim, sim. A gente tem alguns scores de risco, né? Que a gente chama algoritmos. Então, tem alguns nomes, assim, como o score de Lee, o EMAPO, o ACP, que é do Colégio Americano. E cada um, né, pontua algumas coisas. Então, eu costumo colocar o paciente em pelo menos 2 scores diferentes. Normalmente, o risco é o mesmo, né? Nos dois dá a mesma resposta, mas para ter mais segurança. E aí, a gente coloca ali as variáveis, né? Se é homem ou se é mulher, que tipo de cirurgia que idade que Correto. tem, o resultado dos exames específicos, se já teve AVC, se já teve infarto, há quanto tempo. E isso vai dar uma pontuação. Como que eu defino que exame que eu peço por cada paciente, né? Então, eu vou ter lá um paciente jovem que não tem nenhuma doença, que não tem nenhum problema de saúde, que na consulta tá tudo bem. Esse paciente vai ter que, no mínimo, fazer um eletrocardiograma para a gente ver se não tem nenhuma arritmia, nenhuma doença genética que já apareça ali, nenhuma sobrecarga do coração. Um raio-x de tórax também é importante nessa avaliação. E os exames de sangue, que daí é uma série de exames que a gente avalia
a glicose, a função do rim, anemia ou não. Vocês, cirurgiões, geralmente já pedem junto a questão da coagulação, então a gente já faz no mesma leva de exames. Isso é o básico para uma pessoa que não sente nada. E aí, se a pessoa tem alguma doença, se tem algum problema, se ela tem algum sintoma, porque isso também. É um paciente que faz atividade física e não sente nada, é um cenário. Agora, é uma pessoa que vai ali, subir uma escada e tem falta de ar, vai tomar banho e tem dor no peito. Para este paciente, a gente vai ter que fazer uma avaliação mais específica, olhar alguns exames com mais cuidado, né? Ver se não tem nenhum entupimento no coração. E às vezes, no paciente da cirurgia ortopédica, isso é um problema. Por quê? Porque eu, como cardiologista, preciso avaliar assim: esse paciente consegue subir 2 lances de escada sem ter nenhum cansaço, nenhuma dor? Não. Ele não consegue, ele não tem problema consegue. cardíaco, é porque a perna não É deixa. porque a perna não ajuda, né? Se a perna fosse boa, talvez ele ia lá jogar futebol. Então, isso também às vezes atrapalha a nossa avaliação. Mas a gente tem que avaliar dentro disso. É justamente para isso a avaliação, né? Então, tem paciente que vai fazer cintilografia, tem paciente que vai fazer cateterismo, tem paciente que vai fazer ecocardiograma e tem paciente que não vai precisar de nenhum desses, né? Vai depender de cada caso. Eu vejo muitas das vezes, e tu falaste sobre o timing da cirurgia, né? Às vezes o paciente, e eu entendo isso, a dor é uma coisa que modifica, às vezes, até a personalidade da pessoa. Eu tenho uma mudança de personalidade com a fome. Eu com fome, eu sou outra pessoa. E eu percebo isso, que às vezes assim, o paciente que está com dor há tanto tempo, ele está tão desesperado e ele quer se livrar dessa dor o mais rápido possível, que às vezes essa sensação ela gera uma cortina de fumaça. E a pessoa não enxerga o perigo de fazer uma cirurgia sem um preparo. Então, assim, às vezes o paciente faz uma cintilografia miocárdica e ele tem um mal-estar. E ele fica preocupado. Eu costumo dizer assim, quando às vezes isso acontece, eu falo, que bom, que ótimo, que você fez uma cintilografia miocárdica, detectou um problema, você vai tratar esse problema e depois você vem fazer a cirurgia. Porque, na minha visão, doutora, o problema não é o ato cirúrgico. Exatamente. O problema não são aqueles 60 minutos que o paciente estará em minhas mãos e nas mãos de Deus, assim, para que a gente faça, a minha equipe faça o procedimento cirúrgico. O problema não é, ele precisa suportar a anestesia, ele precisa suportar o sangramento, ele precisa suportar os analgésicos, os antibióticos, a queda de temperatura, são uma série de questões outras que não acaba sendo o ato cirúrgico em si, o perigo. O perigo é que o paciente não esteja programado, preparado, vamos assim dizer, do ponto de vista cardiológico, do ponto de vista renal. A gente sabe que todos esses sintomas, todos esses sistemas, né, rim, coração, fígado, eles trabalham todos interligados, então não tem como separar o rim do coração. Então sempre é preciso uma avaliação de um cardiologista. É uma coisa que eu acho que temos que frisar mesmo aqui, que a prevenção é o melhor caminho de todos. Não há como fugir da segurança, né? Exatamente. E nessa mesma seara do que tu disse, né, entra também a ideia que, assim, esse paciente, muitas vezes, se ele já fizesse um acompanhamento cardiológico de rotina, né, o famoso check-up, se ele tivesse, mesmo sem sentir nada, fazer seus exames anuais e tudo isso, a gente já poderia detectar coisas antes, tratar. Quando ele chegar no momento de precisar de uma cirurgia, já está com tudo pronto, a gente já conhece quem é esse paciente, o que ele tem. Porque o que acontece muitas vezes? Um paciente vem para fazer uma avaliação para uma cirurgia, só que eu descubro um problema no coração dele que eu não vou tratar por causa da cirurgia. Eu ia tratar mesmo que ele não fosse operar, né? Mesmo se uma pessoa que não vai fazer cirurgia nenhuma, mas está tendo dor no peito e tem um entupimento numa artéria, ele pode ter um infarto a qualquer momento, né? Ele pode ter um infarto a qualquer momento, não precisa ser na cirurgia em si, né? Então... Exatamente. A cirurgia só é um estresse maior para o corpo dele,
né, Sim, que aumenta o risco dele ter um infarto naquele momento, se ele naquele tiver momento. alguma doença que a gente não conhece. Mas, Sim. se ele já fizesse o seu acompanhamento e a gente já soubesse que está tudo tranquilo, beleza. E se Sim. tivesse alguma doença, já estaria em tratamento. E aí, quando Compensado, chega né? o momento de fazer a cirurgia, acaba que já está compensado, né? Uhum. Tem uma pergunta outra aqui que eu quero responder e depois eu quero fazer mais um exemplo, contar um caso de um paciente meu que Bora aconteceu lá. isso. Mas a Vivi perguntou aqui, paciente diabético pode fazer cirurgia de quadril? Quero que tu responda essa e depois eu conto o Mas meu não caso. tenha dúvida, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Assim, o problema, e eu costumo dizer assim, que nós temos o mesmo denominador comum. Quase todos os pacientes, assim, a maioria, tem pressão e tem um problema no quadril ou um problema no joelho. Uhum. Outros têm diabetes, hipertensão e um problema no joelho. Outros têm diabetes, hipertensão, problema no joelho e problema no quadril. Todas essas doenças, elas são doenças inflamatórias crônicas e elas todas coabitam, elas coexistem ao mesmo tempo em várias pessoas. E o problema não é o diabetes em si, mas é o diabetes estar descontrolado, descompensado. A gente já sabe que, além do risco cardíaco, que mudaria do ponto de vista ortopédico, é o diabetes aumentar uma probabilidade de infecção, aumentar o tempo de cicatrização. Mas, de novo, se nós sabemos que o paciente é diabético, falhou a luz aqui em Floripa, Tá, já voltou. caiu e voltou. Como eu dizia, se a gente sabe da necessidade de fazer uma cirurgia, se a gente já sabe de antemão que o paciente é diabético, faz todo sentido essa prevenção, porque, inclusive, fazer a cirurgia do quadril vai facilitar a reabilitação, vai fazer com que o paciente tenha mais condições de fazer atividade física, controlar a glicemia, controlar a pressão, é efeito dominó, então é muito improvável que ele atinja um nível de controle da glicemia e do diabetes só com medicação, é preciso fazer atividade física, e sem um quadril tu não consegue nenhuma coisa nem outra. Então a gente consegue compensar um pouco a diabetes, fazer a cirurgia para que depois ele possa melhorar de uma forma mais contundente e mais duradoura, né? Do Isso, ponto de exatamente. vista do diabetes. O problema das doenças que aumentam o risco de ter uma complicação na cirurgia não é a existência delas, né? É exatamente isso que tu Exatamente. falou. É elas estarem descompensadas. Então, um paciente que tem arritmia, mas está bem tratado. Um paciente que tem pressão alta, mas a pressão está controlada. Um paciente que tem diabetes, mas a diabetes O está bem diabetes está controlado. controlada. Mesmo um paciente que já infartou, né? Não é porque ele infartou uma vez na vida que ele nunca vai poder operar e vai infartar de novo. Só que a Sim, gente sim, sim. precisa que ele esteja com o tratamento adequado, com os remédios, tomando tudo direitinho, com os exames ok, para ter um risco menor na cirurgia. E o que eu queria Sim. contar aqui, que é meio que. Não foi uma cirurgia de quadril, mas é uma história que cabe aqui. Tem um paciente meu do consultório que ele acompanha há alguns meses, assim, e ele tinha um cansaço inespecífico, assim, veio para fazer consulta de check-up, tinha sobrepeso, diabetes. E aí, na investigação, eu achei que ele tinha, descobri, né, num exame, que ele tinha uma isquemia no coração. Então, ele tinha algum entupimento ali. Fez uma cintilografia e tinha um grau de isquemia. E quando ele voltou com a cintilografia, que a gente já estava fazendo da consulta dele de rotina, ele me Uhum. contou que ele estava com uma ruptura de um músculo aqui do ombro e ele queria operar. O Sim. ortopedista dele disse que tinha indicação de operar e me perguntou se ele podia operar. E uma cintilografia super alterada, diabético, obeso, sobrepeso ali, tudo. Deu, ó, calma lá, tá? Calma lá. Vamos ter que ver isso aqui melhor. E aí a gente fez uma tomografia das artérias dele, das coronárias, e ele tinha vários entupimentos em várias artérias, nas artérias importantes do coração, a ponto que não era nem para botar stent, eu acabei mandando ele para cirurgia. Ele fez uma Olha. cirurgia cardíaca, fez ponte de safena, mamária, tudo isso antes para se recuperar. E aí, agora ele já voltou, depois da cirurgia, já tá super bem, já tá fazendo as atividades dele do dia a dia normais. E aí a gente vai programar agora a cirurgia do ombro. Mas assim, teve toda essa avaliação prévia, né, que a gente descobriu. E aí, como eu disse,
eu tratei ele nem ia operar ainda, ele talvez fosse no segundo momento, mas eu já estava investigando as doenças dele antes dele vir fazer cirurgia, né? Então, é isso É aí. importante essa visão, né? E eu que a gente vem discutindo aqui, né, nesse canal, né, nessa proposta de Regenerando, que é sempre tentar olhar de um outro ângulo, né, tentar olhar um pouco além do que a nossa especialidade médica por si só nos recomenda olhar, né? Então, poxa, será que essa pessoa que tem uma artrose de quadril, ou de joelho, ela gostaria de fazer uma cirurgia? Claro que ela gostaria. Quem não gostaria de colocar um tênis, um short e sair para caminhar? Todo mundo gostaria disso. E eu acho que o que as pessoas têm é medo, reforçar para o pessoal que está entrando na live agora, as pessoas têm medo, as pessoas estão preocupadas, um medo legítimo. A grande maior parte dos pacientes que precisam de uma prótese de quadril são pacientes mais idosos, acima de 60 anos, mas, de novo, é uma nova vida, né? Imagina nós, daqui a alguns anos, a gente trabalha a vida inteira, vai se aposentar, e é justamente aí que o quadril começa a dar problema, é justamente ali que as artérias começam a entupir, é justamente nesse momento em que a pessoa tem toda uma estrutura que durou uma vida inteira para ser construída. E na hora que você tem o tempo, a disponibilidade e às vezes até as condições financeiras para usufruir dessa vida que nos resta, e ficar preso a medo, a insegurança, eu acho que não é o caminho. Converse com um cardiologista, procure a doutora Simone, se você mora em Porto Alegre, tire suas dúvidas. Olha, doutora, qual é a probabilidade disso acontecer? Como se calcula um risco cirúrgico, né? Eu acho que é o conhecimento que nos tira da escuridão, né? E é o que nós estamos aqui dividindo com vocês, com o pessoal que está ali em casa. Sim, e também porque, né, se a gente for pensar, hoje em dia, as pessoas têm vivido cada vez mais, né? Têm ficado cada vez mais velhas. Então, antigamente, as pessoas, né, o ser humano, ele morria com 50 anos de idade. 45, 50, de doenças infecciosas, né? Doenças que a gente não controlava. Com o evoluir da medicina, né? Com tudo que a gente tem de conhecimento hoje, de tecnologias, de tratamentos, de exame para fazer diagnóstico, nós temos conseguido ajudar os pacientes a viver mais tempo. Só que o que eu sempre falo para os meus pacientes no consultório, eu falo aqui no Instagram sempre. Não adianta nada para mim, e a maioria dos meus pacientes concorda comigo, eles falam também, não quero viver até os 100 anos com dor, com cansaço, não conseguindo tomar banho, não conseguindo levantar do sofá para pegar uma coisa. Tem os netinhos ali, não consegue pegar os netinhos no colo, sabe? Então, a gente quer viver mais? Quer. Eu quero que o meu paciente viva mais tempo. Eu quero, mas com qualidade de vida, né? Podendo aproveitar esta fase da vida. Então, hoje em dia, uma pessoa de 60 anos é um adulto jovem, né? Vamos combinar, ele não é um velho, né? Não está esperando Deus chamar, né? Não tá esperando Deus chamar, não está espreguiçando baixinho. Tá? Exatamente. Daqui a pouco ele vai viver mais 30 ou 40 anos, né? Então ele viveu um pouquinho mais do que a metade da vida, né? Então é diferente assim de tu pegar. Claro, às vezes tu vai pegar um paciente lá de 80 anos para operar, ele é mais frágil, é um pouco mais difícil. Agora, quando a gente pensa numa pessoa de 60 anos que vai ficar ali mais 30 anos sem conseguir apoiar a perna no chão, sem conseguir subir uma escada, sem conseguir fazer muitas coisas, às vezes aproveitar coisas da vida, porque não consegue sentar e levantar e se movimentar sozinho e tomar banho sozinho. E aí tu, nesse momento, inclusive, que às vezes não tá tão ruim, é o melhor momento para tu operar esse paciente, tanto pela parte cardiológica quanto pela parte ortopédica, né? E aí dá uma qualidade de vida para ele por mais 30 anos, né? Sim, sem dúvida. Isso é uma mudança de paradigma que eu venho recebendo vários pacientes no consultório. Isso é uma rotina normal, né? Então, sempre o paciente vai, pega uma opinião, pega outra opinião, vai outra opinião, vai para lá, até ele achar uma opinião que mais ou menos se ajusta com a visão de mundo dele para ele tomar uma decisão. E existe uma máxima, de novo, nessas máximas populares, que cirurgia é o último caso, que você deve
empurrar o máximo que você conseguir. E às vezes, assim, para mim, eu não gosto de correr risco. Uhum. Então, a minha visão sobre a cirurgia é correr o menor risco possível. E quanto mais velho, eu gostaria que tu comentasse sobre isso, e tu falando um pouco de tecnologia, assim, as cirurgias hoje estão cada vez mais elaboradas, os materiais estão cada vez mais sofisticados, a dificuldade técnica está cada vez menor, a gente tem acesso à tecnologia que facilita um monte de coisa. O mundo mudou um monte lá fora e mudou um monte dentro do centro cirúrgico. Mas eu vejo assim que hoje, quando a gente fala, por exemplo, com um paciente, olha, você tem 60 e poucos anos, não opere agora, espere mais uns 10 anos. Não, está aumentando o risco, não está diminuindo o risco. Eu gostaria que tu comentasses isso, porque é uma visão que me deixa angustiado. Sim. Eu li vários trabalhos sobre isso, fiz várias pesquisas sobre isso e mesclei com a minha experiência de cirurgião. Quanto mais novo, mais rápido o paciente recupera, menos risco ele corre, menos tempo de internação, menos. E assim eu vejo pacientes que teriam uma condição de fazer uma cirurgia no momento mais oportuno, sendo mais jovens, por medo da cirurgia eles empurram ela mais para frente, não conseguem evitá-la porque é inevitável e correm ainda mais risco. O que tu achas dessa visão sobre o time certo, o momento certo para fazer uma cirurgia de médio porte, que é uma cirurgia de quadril, em paciente mais velho? Eu acho, e não sou o que eu acho também, né? O importante é o que a gente acha de acordo com o que a gente tem na literatura e na evidência científica, como tu falou. Sim. Então, a gente tem essa informação, esse dado, né, da literatura, que quanto mais velho for o paciente, a partir de um ponto de corte, né, o risco cirúrgico é maior só pela idade. Então, qual seria esse ponto de corte? Uma de 50 anos que não tem nenhuma doença e uma de 75 que não tem nenhuma doença, a de 75 vai ter um risco maior. Por quê? Porque, invariavelmente, os nossos órgãos envelhecem com a gente, né? Então, as nossas artérias ficam mais enrijecidas, a pressão tende a ser mais alta, né? O organismo tem mais dificuldade de se adaptar às mudanças de pressão e batimentos que podem acontecer durante uma anestesia e uma cirurgia, né? Como eu comentei antes, daqueles scores de risco que a gente coloca e pontua o paciente, tem alguns, como o score do Colégio Americano, o ACP, que ele coloca uma pontuação acima de 70 anos. Então, um paciente que tem mais de 70 anos, ele já ganha um ponto ali, mesmo que ele não tenha nada. Só pela idade, né? E é uma coisa que não dá para mudar, né? Não dá para mudar a idade, não dá para deixar ele mais novo. Tu consegue melhorar o colesterol do camarada, tu consegue melhorar a pressão, mas a idade continua. E a visão que às vezes eu tenho a sensação, assim, a impressão que falta um pouco no público leigo, nos pacientes, enfim, é que eu não vou indicar para o meu paciente uma cirurgia se ele não precisa, né? Porque às vezes eles chegam, mas precisa mesmo, não tem outro jeito. Se tiver outro jeito, a gente vai tratar de outro jeito, vai fazer uma forma menos invasiva, né? Sem dúvida. Agora, se chegou no momento que o paciente chegou para ti e tu já disse, olha, é melhor para ti operar, acho que já tem que, né, amadurecer essa ideia, já fazer a avaliação cardiológica, planejar essa cirurgia. Porque, como tu disse, muitas vezes vai esperar ali 5 ou 10 anos para operar, vai esperar. Mas vai passar esses 5 ou 10 anos com uma qualidade de vida ruim, não vai conseguir fazer atividade física, e aí nesse tempo a pessoa vai ganhando peso, que é um grande problema de cirurgia de quadril e de joelho, porque como ela não consegue fazer atividade física, ela come um pouquinho mais aqui e ali, engorda, ganha peso, ganha massa gorda, né? Não ganha massa magra, porque não reforça a musculatura, que é uma coisa que às vezes ajuda também na osteoartrose, enfim, mas ganha peso, gordura. Isso sobrecarrega ainda mais a articulação. Quando tu vai operar um paciente obeso, a cirurgia é mais difícil, a recuperação é mais difícil. E isso também, né? O peso, a obesidade associa ao aumento da pressão, ao aparecimento de diabetes, que às vezes, há 5 anos atrás, o paciente não tinha. Então, tudo isso se soma no risco, né? Então, quanto antes a gente
fizer a cirurgia numa pessoa que tem indicação, tem, então que fique tem claro, a gente necessidade, não né? está querendo operar um paciente de 40 anos que tem o quadril normal, né? É Sim. uma pessoa que tem uma doença ali e que o melhor tratamento para ela é operar. E aproveitando só para responder aqui uma pergunta do João, já falando sobre a estratificação do risco também, ele perguntou aqui se o colesterol também deve ser analisado no momento da cirurgia e o quanto que ele é relevante para tomar a decisão, né, em relação aos exames. O que acontece? O colesterol sozinho, o númerozinho do colesterol lá, o LDL, que é o colesterol ruim, é 170. Ele não vai pontuar no score. Ele não é um ponto, né? Mas ele faz parte da avaliação porque ele faz parte de tu avaliar o risco cardíaco daquela pessoa, né? Então, quais são as doenças que o meu paciente tem? Ele tem a doença do colesterol alto, que se chama dislipidemia? Sim, não. Se ele tem, qual que é o valor do colesterol? Que é uma coisa que eu sempre falo aqui também. A gente nunca olha o número isolado, né? A gente olha todas as porções do colesterol e a história daquele paciente. Então, ele tem o colesterol alto e ele já tem placa de gordura nas artérias e ele já infartou, ele não infartou. Então, é uma informação que sozinha a gente não usa, mas que ela é importante em conjunto com as outras. No contexto geral. Bem legal. Bem legal. Isso que tu levantas aqui, doutora, é muito importante. É uma coisa que eu sempre trago para os pacientes, e principalmente aqui no YouTube, que é o seguinte. A indicação de uma cirurgia, ela é médica. Ponto. É técnica. Ponto. A decisão é do paciente. Sim. E isso é uma verdade assim absoluta. Por quê? Porque a indicação, mesmo sendo técnica, ela ainda pode variar dependendo da experiência de vida, dos valores que o cirurgião tem. Então, veja, eu, nessa percepção, com a visão de preocupação que tenho com o coração de um paciente, e com essa série de fatores, eu não vejo o benefício, por exemplo, de adiar uma cirurgia de prótese de quadril, que é uma cirurgia grande, de 60 para 70. Uhum. Sendo que uma prótese de quadril, bem feita, de qualidade, programada, ela dura 30 anos. Uhum. Não tem, se há indicação de fazer a cirurgia, indicação técnica, o paciente tem prejuízo na qualidade de vida, o paciente não consegue ir no banheiro. Eu tenho muitos pacientes, e um que eu gostaria assim, de trocar aqui com vocês, da importância do que é o quadril, resumindo, uma pessoa com problemas sérios no quadril, que precisa fazer cirurgia, não consegue ter relação sexual decente. Vamos assim dizer, não consegue ter uma relação sexual decente. Então, estaríamos nós preocupados apenas com o quadril ou estaríamos preocupados com a vida dessa pessoa? A qualidade de vida, né? Como que ela vive, exatamente. Como que ela vive? Então, como que tu disseste, qual é o benefício, né? Repetindo as tuas palavras, qual é o benefício de adiar 10 anos, deixar de ter uma vida de qualidade por 10 anos, aumentar o risco com obesidade, com diabetes, com outras doenças que vão aparecendo no meio do caminho? A gente vai ficando cada vez mais velho. Quanto menos risco a gente correr num procedimento cirúrgico, que se tiver que ser feito, será feito, eu acho que a gente tá realmente no caminho certo de questionar, né? Questionar. Sim. E assim, né, a gente tem outras coisas, né, como Manala, por exemplo, um paciente que tem dificuldade de caminhar, por exemplo, porque ele já tem uma doença do quadril. Ele já tem um risco maior de ter uma queda, né, de cair. E aí, às vezes, ele demorou um pouco mais para operar, não fez avaliação cardiológica, não fez uma cirurgia agendada, e aí ele tá lá com dificuldade de caminhar, a calçada é irregular aqui na cidade, em algum lugar. Aí ele vai lá, tropeça, cai, e aí quebra o fêmur, fratura o quadril. E aí a gente tem um problema maior, porque ele tinha uma cirurgia que ele podia ter feito, né, programada, com avaliação cardiológica, tudo bem organizadinho, com um risco controlado. E esse paciente cai na emergência e tem que operar de qualquer jeito. E aí o risco é muito maior, a dificuldade é muito maior, né? E é um cenário que se repete
várias e várias vezes, eu costumo dizer, hoje eu não trabalho mais em emergência ortopédica, né? E hoje o meu telefone toca de madrugada, às vezes, nessa situação, Uhum, onde eu tenho que chegar para operar uma idosa de 80 anos, no susto, uhum. para ontem, uma cirurgia de altíssimo risco, beirando 35, 40% de risco de óbito, porque é um trauma absurdo, quebrou o fêmur, o paciente tem um monte de comorbidade, aí você olha lá aquele fêmur quebrado, olha um pouquinho para cima, uma artrose de quadril, É, exatamente. porque a perna não tem a mobilidade suficiente, não tem a agilidade suficiente, e aí é uma situação que a gente também vai ter que fazer uma cirurgia com um risco maior, com Sem uma o chance de preparo, né? É. sem o preparo, né? Mas e aí, como tu comentou, né? Eu concordo contigo, assim, a indicação, né? Fazer o diagnóstico e propor o tratamento é médica. Agora, a decisão de operar ou não, ela vem em conjunto, numa conversa, numa boa relação entre o médico e o seu paciente. E a gente tem lá um dos princípios, né, da medicina, um dos princípios éticos da medicina, é respeitar a A autonomia do paciente. decisão. É. Então, sempre que o paciente tiver condições de decidir por ele, a gente vai respeitar a decisão. Mas a gente sempre fala, né? Eu falo isso todos os dias. Olha, tu tem esta doença, o melhor tratamento para esta doença é este aqui. Ah, tem outras opções? Tem. A melhor opção é essa. Tu pode não fazer ela, tu pode fazer metade dela, tu pode fazer ela por completo, você que vai decidir. Eu não vou ir na Sim, tua casa te amarrar, né? Ninguém vai amarrar sim, uma pessoa na sala de cirurgia e operar ela contra a vontade, né? Então a sim, decisão é da pessoa. Mas, junto com a decisão dela, né? Em qualquer cenário, em relação a qualquer doença, qualquer coisa que a gente tem na vida, sim. vem as consequências. Então, a responsabilidade das A consequências também é responsabilidade. dela, né? Se Sim, daqui 5 ou 10 anos ela voltar no teu consultório e falar, bah, doutor, agora eu quero operar. E tu falar, ó, agora não dá mais. Ela vai ficar, ai, sim, mas o senhor disse que podia. Pois é, mas perdeu o tempo. Então, assim, a sim, pessoa também tem que ter a noção disso, assim, que às vezes, claro, não é uma coisa que tem que ser decidida naquela hora, né? Daqui a pouco, se sim, demorar sim, sim. 2 ou 3 meses para pensar, para decidir, para programar, tá tranquilo. Não é uma coisa, ah, não, tem que sair correndo fazer. É uma Mas tem que ter cirurgia essa programada, ideia né? de que, com o tempo, a tendência é só piorar, né? Então, se Sim, puder sim. resolver o problema antes, é melhor. Sim, eu costumo dizer assim, de uma forma mais descontraída, o quadril é que nem a orelha. Ele não é feito para doer, ele não dói. Ele não dói, quando ele dói, realmente tem alguma coisa. É que nem a orelha você nasce, morre, se ela não Não doer, existe. você não existe. O quadril, Uhum. ele obedece o mesmo padrão, e eu acho que dentro da cirurgia de quadril, que a gente acabou indo mais para os pacientes mais velhos, um dos fatores preponderantes que eu considero é a idade do paciente, por esse risco que tu maravilhosamente, brilhantemente explicaste aqui para nós, que é um fator isolado por si só, não tem absolutamente mais nada, mas tu tem a idade. Tá? E a idade vai se somando às outras doenças que vêm com a idade, vai amplificando o risco. E a avaliação do cardiologista, porque no final das contas o que falha é o motor e você é a pessoa que cuida, né? Que cuida É. desse órgão tão importante que é o motor. E agora eu gostaria que tu dissesse uma coisa para nós sobre os pacientes mais jovens, assim, poxa, eu vou fazer uma videoartroscopia de quadril, Simone. Assim, qual seria o risco que um paciente jovem, Tá. vamos assim dizer, na nossa faixa etária, hipoteticamente, teoricamente, não teoricamente, provavelmente saudável do ponto de vista cardiológico, qual que seria o risco assim desse paciente? Sim, então, a gente tem, né, as formas de avaliar o risco, como eu expliquei, aqueles scores, né? E aí a gente vai pontuar dentro do score. Normalmente, uma pessoa jovem, que não tem nenhuma doença, que vai ali consultar, não tem dor no peito, não tem falta de ar, não tem desmaio, não tem arritmia, faz os exames pré-operatórios, os exames estão todos normais. O risco dele ter uma complicação ou morrer durante a cirurgia
é menos que 1%, né? Geralmente fica entre 0,7% a 0,9% por um ou outro critério, assim, tipo, se ele não tiver nenhum pontinho, só pela cirurgia em si, né? Quando a gente Sim. fala em cirurgia de quadril, então a gente tem a questão da cirurgia. Então, só pela cirurgia o risco já é intermediário, mas se for pensar só no coração, o risco é baixo. E aí a gente acaba depois cruzando essas informações, né? Então, a gente tem o risco da cirurgia que é intermediário, o risco do coração que é baixo. Somando isso, pode ser um risco em torno de 3% por aí que a gente ainda considera baixo. O risco moderado seria entre 3% a 15%. E um risco alto, quando o paciente tem vários pontos nesse score, é um risco acima de 15% de ter uma complicação, que aí muitas vezes nesse cenário, porque isso é uma outra coisa, assim, é muito difícil eu, como cardiologista, proibir de operar. É raríssimo eu falar assim, ó, não pode operar. O meu objetivo, quando você me pede uma avaliação, é te informar o risco, né? Sim. E aí você vai decidir Não de junto com o paciente. contraindicar a cirurgia, né? É informar o risco. Eu vou avaliar o risco e vou te mandar uma carta, né? Dizendo, olha só, eu avaliei o paciente tal e ele tem tais doenças e o risco dele ter uma complicação na cirurgia é em torno de 7%. E aí, tu vai, junto com o teu paciente, decidir se vale a pena, né, correr esse risco ou não. E, claro, além de avaliar o risco, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para deixar esse risco o menor. O menor possível. Eu calculei o risco do paciente hoje é 10%, só que eu sei que hoje a pressão dele tá 18/10, a diabetes dele lá, a glicose tá em 215, né? Todas coisas que a gente consegue, em questão de 2, 3 meses, regular. E aí eu avalio o risco e o risco já tá mais baixo, né? Então, tudo isso que a gente é uma coisa interessante. amenizar de risco, a gente vai. Mas tem que lembrar que não existe risco zero, né? Assim como não existe risco 100%. Se o risco fosse 100%, ninguém operaria. Sim, não, até porque é aquela coisa, né? Riscos sempre vão existir. Nós estamos falando de qualquer coisa. Você pode ter um choque anafilático tomando uma dipirona. Risco por risco sempre existe risco, assim, existem pessoas alérgicas a corticoides, isso é um contrassenso, porque corticoides a gente usa um antialérgico, né? É um antialérgico, então existe um risco hipotético de ter uma complicação, existe. Eu, particularmente, eu prefiro riscos quanto mais baixo, menor. Paciente, por exemplo, que já tem um risco moderado, eu não costumo indicar cirurgia, particularmente, porque acho que existem outras opções, como bloqueios neurolíticos, risotomias, bloqueio por radiofrequência pulsada. Existem uma série de proloterapia, existe ácido hialurônico intraarticular, existe uma pancada de possibilidades que podem ser usadas isoladas ou combinadas para diminuir o risco, para diminuir a dor do paciente. Então, o que eu vejo nesse caso? Às vezes o paciente tem um risco moderado, alto, a gente abaixa ele para moderado, mas ainda assim ele tem um sintoma. A gente faz um tratamento de dor, ele melhora, Simone. A dor deixa de ser absurda, ele entende que o risco que ele corre, de fato, é maior do que ele está disposto a correr, e eu, como cirurgião, também do que eu estou disposto a correr, e normalmente, quando passa de um limite de segurança, eu não costumo, mesmo com indicação, que é outro ponto, é possível ter a indicação, mas não ser o candidato ideal para passar por essa situação. Então, quando eu tenho um paciente que é o outro lado da moeda, que tem a indicação de cirurgia, tem a necessidade da cirurgia, mas ele tem um risco tão alto e não é possível diminuir esse risco, eu busco uma outra opção de tratamento para melhora de dor, para conforto, e eu não indico cirurgia. E sim, nem todo paciente concorda, assim, às vezes o paciente prefere fazer um procedimento cirúrgico, mas eu acho que esse peso na balança, né, esse contrapeso que a gente vem fazendo junto da cardiologia é uma coisa bem legal, né, que aí a gente caminha todo mundo para o mesmo objetivo, né? Que é o bem do paciente, no fim das contas, né? A ideia é só essa, assim, é que ele consiga viver mais e melhor. Em resumo, é isso que a gente quer. Né? Mais e melhor.
Eu ia te perguntar uma coisa que eu deixei até anotado aqui. Tu costumas perceber uma melhora do ponto de vista cardiológico depois que um paciente melhora uma doença ortopédica? Tipo, ele Sim, faz uma prótese de quadril e aí ele melhora, ou ele faz uma prótese de joelho e aí ele melhora. Tu tens visto isso? sim. A gente tem um ganho, principalmente numa das coisas que é o que eu mais bato na tecla, que é a questão da atividade física, né? Claro que a gente sabe que a atividade física sozinha não faz milagre, desculpa. Mas, por outro lado, ela é muito importante. Então, junto com uma alimentação saudável, com hábitos de vida saudáveis, ela é fundamental. Quando tu tem uma pessoa que não pode fazer atividade física, ela fica limitada em muitos aspectos da vida, né? Porque, assim, aquela história, tu não consegue levantar de uma cadeira. Eu tenho uma paciente que ela chega no consultório e ela não consegue sair do Uber. Às vezes ela vai do Uber e a filha doutora, ela não conseguia sair do Uber por osteoartrose de quadril. Sim, Então, assim, isso atrapalha a vida da pessoa e, consequentemente, vai, como tu disse, acumulando doenças, porque tudo, no final das contas, causa inflamação no organismo, né? Que é a base da maioria das nossas doenças, assim. verdade. Então, quando a gente tem um paciente, uma pessoa que estava limitada por uma doença de joelho, de quadril, de coluna, e tu consegue resolver esse problema, né? Essa pessoa pode voltar a fazer atividade física. Claro que não vai ser em 1 nem 2 meses, mas depois de um ano, com o tempo, tem uma melhora Tem uma melhora, né? importante. Que bom. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa. O Instagram vai nos desligar já já. Tá Tá quase dando dando uma uma hora hora, né? aqui já. Deixa eu ver aqui, dever da informação. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta antes que o Instagram nos desligue, pessoal. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente já respondeu uma boa parte. Na verdade, a grande maior parte das perguntas que eu havia colocado aqui. Acho que foi uma E boa tu já discussão. falaste, né? Pô, foi muito legal. Acho que tu já falaste. Eu queria te perguntar uma última coisa. Teste de esteira é obrigatório ou não? Não, depende do paciente. Muitas vezes ele nem vai conseguir fazer, né, por causa do quadril. Mas aí a gente tem outras opções, como a cintilografia, como a tomografia de coronárias, o ecocardiograma com medicação. Então, Uhum. não são todos os pacientes que têm que fazer. Nos que tiver que fazer, mas não pode por causa do quadril, a gente tem outras opções. Tem outras opções, né? Tá bom, bacana. Bem legal. Se o pessoal não tiver mais nenhuma dúvida ali, fique à vontade aí, doutora, se tu quiseres acrescentar ao nosso Regenerando. Não, eu acho que é isso. Acho que foi Pessoal ali. bem produtiva a nossa discussão. Acho que é legal trazer essas informações para os pacientes, esclarecer as dúvidas. E, enfim, né? Quem quiser depois me seguir no Instagram também, sempre coloco a caixinha de perguntas ali. Então, quiser esclarecer outras dúvidas, mandar mensagem, fica bem à vontade. E obrigada pelo convite mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Nós estávamos aqui conversando em off antes de entrar na live sobre várias outras possibilidades de lives, de assuntos. Eu acho que realmente a gente tem tanta coisa para dividir, né? Tanta coisa para dividir e eu acho que, de fato, o conhecimento é a lanterna na escuridão, né? E às vezes a gente só não avança porque não consegue enxergar, né? Não consegue enxergar uma outra possibilidade, uma outra oportunidade. Eu sei que ninguém acorda numa terça-feira, eu costumo dizer para os pacientes, fala assim, vou fazer uma cirurgia. Não, não, não é assim que funciona. A grande maior parte das vezes o paciente, nós não queremos. Esse é o ponto. E eu acho que se precisarmos o mais seguro possível, a segurança é realmente inquestionável e inegociável, tem que passar com o cardiologista, tem que fazer um preparo. Às vezes, doutor, eu levo uns 2, 3 meses para operar um paciente. É. Às vezes mais. E E é tem que ser. importante que o paciente se sinta seguro, né? Esclarecer todas as Exatamente. dúvidas. Exatamente. A Sempre. hora é antes, né? Não é para ter surpresa depois da cirurgia, Exatamente. é para ter um preparo, que nem fazer realmente uma viagem que a gente vá de uma forma segura, confortável,
que seja o menos estressante possível, né? Para todo Isso mundo. aí. É isso mesmo. Tá bom, doutora. Vou te pedir autorização para a gente fazer um print Sim, da nossa claro. live. Vamos lá. 1, 2, 3, depois eu te mando. Tem que ficar um pouco longe aqui. Os braços são curtos. Vamos lá. Aí, doutora. Obrigado, muito obrigado. Boa noite para ti. O Boa pessoal que noite também. acompanhou, muito obrigado por terem estado aqui assistindo a live. Essa live vai estar disponível no YouTube, tá bom? Para o pessoal que for assistir, quer assistir mais tarde, doutora, pessoal que está no teu perfil, que assistiu a live junto aqui, Depois ela eu vai estar no YouTube. coloco o link. Aham. Tá bom. Obrigado, um abraço, boa Então tá noite. bom. Boa noite. Bom Até a descanso para ti. próxima. Até a próxima. Valeu.